Olá, gente. Sou a Carol Silva e venho apresentar para vocês o projeto Carolê Literatura Negra Infantil, que foi selecionada no edital Criação, Fruição e Difusão pela Lei Aldir Blanc, Pernambuco. O Carolê tem por missão empretecer a literatura negra infantil brasileira, e em consonância com as leis 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008, que discutem as histórias e culturas africanas e indígenas, e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da Agenda 2030 da ONU, incentivando a proteção à vida terrestre e à igualdade de gênero. E trazendo, nesta última edição do programa, convido a Carol Adexelwa, que é mulher preta, baiana, professora afrocentrada, atua na rede pública de ensino de São Francisco do Conde e grande idealizadora do projeto Afroinfância, que é um projeto colaborativo de educação afrocentrada que busca contribuir com a construção da identidade e autoestima da criança negra, a partir de referências africanas e afrodiaspóricas. Escritora do livro Plantando com Malik e criadora da caixinha da autoestima Afroinfância. Carol, seja muito bem-vinda a esse momento, a Obrigada. essa edição. Muito E obrigada. venha dizendo para a gente como é que você vem chegando para esse momento, como é que você está se sentindo. Uhum. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos ancestrais por estar aqui hoje. Eu não faço nada sem pedir licença aos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós. Então, foram eles que prepararam o caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Aqui hoje, na escola, na militância, em diversos espaços. Me sinto muito bem, honrada pelo convite, muito obrigada, Carol, e eu espero que seja um encontro bonito, né? Que a gente venha dialogar, que a gente venha pensar esse encontro aqui como uma roda, não apenas como duas pessoas conversando, mas que outras pessoas, né, ao assistir esse vídeo, também se sintam representadas e possam refletir sobre as nossas falas e também replicar para outras pessoas. É isso. Ai, que maravilha! Que maravilha, Carol. Essas palavras já de incentivo de você para mim têm bastante relevância, porque o seu canal, você, o que você é, o que você realiza, me, me traz uma referência muito forte. Eu tenho você, assim, como uma imagem bastante positiva do que a gente acredita, do que vem a ser da África, do que vem a ser das nossas, né, raízes, e isso tudo contribui para esse propósito daqui, do Carolê Literatura Negra Infantil, nesse projeto. E, Carol, como eu te falei, né, já estou dizendo, né, o quanto eu acompanho o teu canal, do quanto o teu canal me inspirou, né, me inspirou também, né, do que você realiza. E eu quero dizer para todo mundo o quanto que admiro aqui, né, o seu mulherismo africana, Carol, na literatura para as infâncias. Conta pra gente como é que foi esse início da tua jornada? Sim. Então, Carol, eu costumo dizer que a minha jornada é bem anterior à nossa comunidade virtual, né, do Afroinfância. Na verdade, o nosso projeto é a soma das minhas experiências enquanto menina preta, né, uma criança preta que fui, é uma soma das minhas experiências enquanto adolescente, jovem, depois estudante de pedagogia de uma universidade pública, também são as minhas experiências enquanto professora de escola pública, né? Como você falou anteriormente, eu atuo em São Francisco do Conde, que é uma cidade majoritariamente preta. Então, as crianças que compõem as turmas, né, que eu sou professora, são crianças negras. E na minha infância também, eu fui uma criança que sofreu diferentes tipos de violências, não só físicas, né, mas simbólicas também.
por conta do racismo, né? E no que tange ao meu pertencimento racial. E muitas dessas violências aconteceram dentro da escola, na primeira etapa da educação básica, né? Na educação infantil. Ou seja, a educação infantil pode ser também um espaço nocivo no que tange à construção da identidade negra na infância, né? E também pode ser um espaço privilegiado, que tem um propósito, quando a gente sabe o poder da educação, principalmente a educação afrocêntrica, para a vida das nossas crianças. Mas o que eu vivenciava, o que eu ainda consigo observar dentro das escolas, é que a escola, em relação à criança preta, é nociva por conta dos conflitos raciais que surgem dentro desses espaços. Há também uma negação da história africana, há uma distorção de quem nós somos, né? A criança preta, historicamente, não é privilegiada dentro do currículo, não é privilegiada dentro das construções metodológicas, não é privilegiada dentro da própria literatura também. Então, esse movimento da literatura negra é relativamente recente. Eu não lembro, na minha infância, de livros onde o protagonismo negro ele fosse o principal. Não lembro. Talvez tivéssemos alguns livros onde os personagens negros estivessem ali, mas em papéis de coadjuvantes, né? Subalternos, personagens que reforçavam algum tipo de estereótipo. E, além de toda essa problemática, dentro da escola, existe uma narrativa muito centrada na colonização, na escravização e na problemática do racismo, na problematização do racismo. Então, a afroinfância ele vem justamente para romper com essas visões, né? De que a nossa história, de que a construção identitária da criança, ela precisa passar por esse... Não é negar, não vamos negar que o racismo existe, porque não tem como, impossível. Mas as crianças, elas não podem aprender sobre a nossa história, elas não podem aprender sobre a nossa ancestralidade, sobre a sua família, enfim, a partir da lente da escravização, racismo, colonização. A gente quer falar uma história de potência também, né? Por isso que lá no Afroinfância, a gente traz uma outra perspectiva para se pensar a educação, que é uma perspectiva afrocêntrica, onde esse currículo, a metodologia, a literatura, as relações interpessoais e intrapessoais serão permeadas, né, pela centralidade africana. Esse é o diferencial. Não estamos negando a problemática do racismo, da colonização, da escravização, não negamos esse embargo histórico, mas trazemos elementos que são importantes para que essa criança possa construir a sua identidade de forma potente. É justamente isso que a gente vem propondo, né? Então, após uma série de conflitos e de perceber que dentro da educação infantil ainda há, né, uma carência muito grande em relação ao debate da educação das relações raciais, eu decidi criar essa comunidade virtual, que é o meu trabalho, que eu já realizava muito antes do Instagram, mas eu entendia que seria interessante que outras pessoas também tivessem acesso a leituras, tivessem acesso a algum tipo de material que pudesse auxiliá-las, né? Em seus planejamentos pedagógicos, materiais que fizessem com que professores e professoras e famílias também refletissem sobre a educação das nossas crianças. Então, é muito nesse sentido. A criança se vê enquanto potência, não se vê a criança apenas como um corpo preto que é estigmatizado na sociedade, não, mas é uma criança potente, uma criança brincante, é uma criança que tem muita coisa para falar, é uma criança protagonista, uma criança que tem orgulho de ser quem ela é. Então, esses são os nossos objetivos, né, no Afroinfância. Essa é a nossa proposta. O Afroinfância é muita coisa. Como é? Tenho aqui o que está questionando, só afirmando tudo aqui que a Carol está trazendo para a gente. E também quero, uma das ações dentro da Afroinfância, né, do que Carol representa,
É através desse livro daqui, o Plantando. Deixa eu colocar Malik. aqui, o Plantando com Malik, aqui. Então, tu fica bem visualizado. E Isso, eu vou dar uma. Opa, Carol! Coloca aqui juntinho. E eu isso. vou, Carol, é assim, né? Acho que quando vocês aqui trazerem. Opa, Fernanda. Aqui. Junto. Sim. Aqui, juntinhas. E eu, assim, eu já te agradeço, Carol, né? Que eu te digo que esse foi assim um dos primeiros livros que eu fiz a ficha catalográfica, né? Dentro e assim, né? Eu vou dizer que eu dei o CPF, né? Do livro, né? Dei o registro dele de nascimento. É, E assim, eu fico muito feliz, Carol, de participar, assim, agradeço muito, né, a nossa ancestralidade por a gente estar nesse momento juntas, sabe, de eu ter a oportunidade, né, de ter essa experiência, né, de estar realizando algo, né, dentro da minha área, uma das, né, realizações dentro da minha área, que é de estar trazendo, né, de estar contribuindo nesse sentido, né, de uma organização, né, de uma padronização dentro, assim, de algo que a gente busca muita qualidade, né, no que a gente realiza, de estar contribuindo, né, nessa criação. E eu vejo que você também, né, tem como autora a Pauliene Nogueira e o isso. ilustrador Maurício Teixeira. E, Carol, relata para a gente como é que foi como foram essas trocas, como é que se deu, né, Uhum. o surgimento do Plantando com Malik? Então, eu moro em Salvador, né, Bahia. Pauliene mora em Minas Gerais. E Maurício mora aqui em Salvador também, mas já tem muito tempo que a gente não tem tempo mesmo. Eu e Pauliene, a gente nunca se encontrou presencialmente, mas em 2020, assim, nos primeiros meses da pandemia, eu fiz uma imersão com Pauliene chamada Horta Criativa e Produtiva. E eu já estava num movimento muito forte de plantar, né, ervas, hortaliças e de cuidar de muitas plantas, de várias espécies, frutíferas ou não, ornamentais, enfim. E eu me sentia, né, quando eu estou em contato, na verdade, com as plantas, eu tenho um sentimento de que eu estou sendo, sabe, de aterramento. E eu estava num momento da minha vida, assim, muito complicado. Eu precisava de algo que mexesse comigo, que mexesse com as minhas emoções, algo praticamente terapêutico, curativo mesmo, né? E aí, Pauliene já era seguidora do Afroinfância, ela sempre participava das oficinas, né, que eu vinha propondo durante a pandemia. Era uma oficina por dia para as crianças e para adultos também. E Paulo participava, e aí ela me ofereceu uma vaga nessa imersão. E eu achei a imersão maravilhosa. Eu falei, nossa, que fantástico, tem um mundo de coisas que eu preciso aprender sobre as plantas, sobre a terra, né? Se a terra não estiver forte, a planta não vai ser forte também. E eu fui aprendendo. E aí um dia eu estava deitada assim, eu pensei, nossa, a gente poderia escrever um livro, né? Eu acho que eu nunca li um livro com protagonismo masculino falando sobre técnicas de plantio, sabe? E assim, uma das coisas que eu sempre falo no Afroinfância, que eu levanto essa bandeira desde que o projeto foi criado lá em 2017, é de que a literatura negra ela não pode servir apenas a conflitos raciais, né? As narrativas não podem girar em torno de conflitos raciais. E é muito comum, lá atrás, a gente ver livros onde temos um conflito racial em torno do cabelo, da cor da pele, né? É a criança que não gosta da sua pele, não gosta do seu cabelo, e só vai gostar lá no final do livro. E eu sempre falo, por que não trabalharmos com crianças, com personagens que conhecem, já reconhecem a sua potência, conhecem a sua história e já chegam se amando com seu cabelo e né? Por que não a gente trabalhar a partir dessa perspectiva, dessa centralidade, né?
E aí eu comecei a pensar em outros temas que não fossem a problematização do racismo no livro de literatura infantil preta. Não estou dizendo que não é importante. Em dado momento é importante, mas não é só isso. E a criança preta, assim como a criança branca, quer se ver em vários espaços. Né? Ela quer se ver em várias narrativas, em vários gêneros. Autobiografia, biografia, enfim, quadrinhos, uma série de coisas. E aí eu comecei a pensar, eu já sabia que não seria um livro que problematizasse o racismo, e eu deitei assim, e o livro, essa narrativa me veio praticamente como um sonho lúcido, sabe? Porque eu estava acordada, mas eu estava deitada e estava pensando e refletindo também sobre questões passadas. E aí a narrativa, o enredo foi se formando na minha cabeça. Eu peguei o lápis e comecei a escrever em um dia só. Claro que depois eu fui costurando, eu fui arestando, né, vendo os detalhes. Mas foi exatamente assim. Se eu não me engano, em 2013, por aí, eu tinha um amigo chamado Adrian, ele acabou sendo vítima da Covid no final de 2021, mas ele sempre me dizia assim, Carol, você precisa escrever, eu não tinha nem uma infância ainda, e ele dizia para mim, Carol, você precisa escrever um livro de livros de literatura para as nossas... E não livros, né, com as problemáticas que eu já falei aqui anteriormente. Ele, escreve um livro sobre narrativas sobre as crianças de Pirajá, que é onde eu moro. Eu falava, poxa, Adri, é massa, mas eu não conseguia me ver nesse lugar de escritora. Isso lá em 2013, 2014, ou menos, não lembro. Não conseguia me ver nesse lugar, né? Porque historicamente não fomos ensinadas, não fomos ensinadas a vislumbrar coisas maiores, porque as pessoas não nos colocam, não nos veem nesse lugar de escritora, de professora, de alguém que, de certa forma, pode auxiliar outras pessoas, né, em seus processos. Mas as coisas foram acontecendo, não de um dia para o outro, mas foram acontecendo. E é assim que surge Malik. Conversei com Pauliane, ela é bióloga, agrônoma, enfim, e ela fez toda aquela parte, né, as técnicas de plantio. O livro seria todo feito em PDF e iríamos utilizar as ilustrações do Canva. Eu comecei a fazer, mas... Carol? Oi, Carol, pode continuar. Travou Congelou. mesmo, congelou a imagem, mas a gente está aqui tá segurando a Ah, gravação, viu? tá. Daqui a pouquinho a gente já Ok. está retornando, viu? Posso continuar, né? Eu vou Pode, terminar já. porque deu uma esquentadinha aqui no PC, mas a gente já está resolvendo. Mas se preocupe não, viu? Entendi. O Tranquilo. livro seria... Tá. O livro seria todo produzido através do Canva, de forma muito simples. Eu já tinha separado as ilustrações e seria disponibilizado em PDF para as pessoas, com protagonismo masculino, que também eu sentia falta dentro da literatura. Mas eu conversei com Maurício Teixeira, que foi meu colega de faculdade, né? E ele topou fazer as ilustrações. Eu falei para ele como eu queria, que era exatamente assim, esse desenho que se aproxima muito do desenho infantil. E eu gostei, né? Eu gostei bastante. E foi isso. Foi exatamente isso. A Nossa. gente... Tudo aconteceu Uhum. de forma virtual, na pandemia, nessa loucura Sim. toda. Mas... E tá dando certo. Oi, como, viu, Carol? E como. E, assim, a gente acredita, né, que viver por si só já é um ato político, né? E muito forte. E eu acredito que o Malik, né, uma criança, ela, por meio, né, dessa aprendizagem dele, né, desse plantar junto com seu avô, né, o Matsimela, é assim, né, Assim, que é de Moçambique, né, nos ensina a ter uma alimentação saudável em nossas vidas, né? E uma dúvida, Carol, que eu tenho assim, né, que acredito seja até um conflito para a gente, né? É que eu quero saber de como é que você acompanha, né? A gente vivendo nesse país, onde faz um tempo, né, que a gente viu que leis, né,
que tem uma liberação muito forte, né, dos agrotóxicos, né, nas nossas, Uhum. na nossa alimentação mesmo, né, nos nossos alimentos. Junto, assim, né, com esses aprendizados da ancestralidade, né, que a gente sabe o que que a gente está carregando, né, de como é que você consegue, né, ter essa lidar, né, com essas situações, né, de o que consegue ser mais forte para você dentro de Uhum. tantas situações assim que são tão difíceis para a gente, né? Sim. O livro Plantando com Malik, ele também é uma metáfora, né? Representa a nossa ancestralidade, as nossas tradições deixadas pelos mais velhos. E essa ancestralidade dentro do livro Plantando com Malik, ela é muito bem representada na figura do vovô Maximela, né? Que significa Isso. raízes fortes. É ele que ensina as técnicas de plantio, né? Como se ter uma horta em casa, a Malik. E Malik, ele se torna responsável também por transmitir esses ensinamentos, né? Então, é a ancestralidade, as futuras gerações que estão sendo representadas ali por meio daquela narrativa, por meio de um conto. Então, hoje, eu também sou responsável, né, por transmitir alguns valores africanos e afrodiaspóricos para as nossas crianças pretas, né? Enquanto sou aprendiz. E você também é responsável. E milhares de outras pessoas também. Então, a gente está no constante movimento sankofa mesmo, né? De retornar ao passado, pegar aquilo que foi nos tomado, aquilo que foi nos roubado e ressignificar, né? A gente está sempre recuperando e dando novos sentidos também, né? E, infelizmente, a população preta é muito acometida por algumas doenças, né? Como diabetes, a hipertensão. Minha mãe mesmo está passando por uma série de problemas em decorrência do diabetes. Minhas tias, minha avó também. Minha avó já faleceu há um tempo. Então, é um problema que vem se arrastando de geração a geração. E a gente sabe que acomete, em sua maioria, a população preta, né? Então, eu acredito que a relação com a nossa alimentação, a relação com uma alimentação saudável, esse retorno ancestral por meio da alimentação é crucial para a gente. Porque nós não fomos ensinados, na verdade, o sistema vem fazendo com a gente, né, esse sistema racista, é um nutricídio. Então a gente não se alimenta bem. O que chega à nossa mesa não é adequado para o nosso consumo. A gente consome muita gordura, a gente consome muito álcool, que é uma problemática também no nosso meio, principalmente entre os homens negros. E eu tenho vários casos na família. A gente consome muita gordura, consome muito álcool e consome muito açúcar. Então, quando a gente pensa nesse retorno ancestral através da alimentação, a gente se volta para aprender com os nossos mais velhos. O que os nossos mais velhos consumiam? E isso até mesmo antes dessa diáspora forçada, antes da escravização. Não era esse tipo de alimentação, né? Ultraprocessado, branca e etc., refrigerantes e tantas outras coisas. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, né, nessa proposta de plantar o nosso alimento, é no sentido de fazer com que as famílias reflitam, né, sobre o que chega também às nossas mesas. Eu sei que nem todo mundo tem um quintal enorme para poder plantar e consumir apenas aquilo que plantou. Seria uma ilusão nossa e talvez uma certa hipocrisia eu dizer isso para as pessoas, conhecendo a nossa realidade. Mas é uma forma de refletir, né, sobre esses alimentos, sobre a nossa saúde, o que de fato é necessário para a gente e como a gente pode, de forma coletiva, resolver todas essas questões relacionadas à alimentação também. É muito nesse sentido, né? Então, para mim, se voltar para a Olha, nossa ancestralidade é recuperar a nossa saúde. isso, Carol. E é uma curiosidade. Você costuma produzir o seu próprio alimento? Você...
bem menos do que eu gostaria. Como eu te falei antes, eu gostaria muito de ter um espaço enorme, de ter essa autonomia para plantar e consumir apenas aquilo que eu planto, né? Sim, sim, Carol. Mas, infelizmente, não. Porém, eu tenho aqui em casa algumas hortaliças, né? Eu tenho um quintal pequeno e dá para plantar algumas coisas. Manjericão, coentro, salsa, pimenta. Eu tenho pimenta aqui. E teve algo curioso que aconteceu comigo, foi agora na Kwanzaa, dia 31, no sexto dia, né, da Kwanzaa. Eu plantei um pé de maracujá em 2020. E eu não sabia que já estava dando fruto. E aí, no dia 31 de dezembro, eu falei janeiro, foi? É dezembro. Dezembro. Enfim. No dia 31 de dezembro, eu colhi o primeiro maracujá. E eu achei aquilo tão simbólico, enorme, bonito, bem Sim. amarelo. É simbólico porque foi no momento que eu estava organizando a Kwanzaa, né? Que é a celebração dos primeiros frutos, a festa da colheita. E eu colho o primeiro maracujá. Eu achei aquilo fantástico, achei simbólico e me deu mais gás, mais força de vontade para seguir adiante, plantando os meus alimentos dentro daquilo que é possível. Eu percebi que é possível, né? E isso para mim foi muito especial, assim. Demorou um tempo, foi um ano para esse maracujá dar fruto, esse pé de maracujá, mas eu plantei a semente, sabe? A semente. Então, é isso, né? O processo é muito importante. E as plantas me ensinam muita coisa mesmo. Pois é, tá vendo, Carol? Você já produz. E a gente Algumas pensa. coisas. Oi? É. Sim, algumas coisas. Sim, pois é. A gente pensa às vezes megalomaníaca, né? Que, não tô. Mas não, Carol, você já está, viu? Já está produzindo. E isso Você, não daí. tem um pé de feijão aqui? Não tenho. Sim, maracujá, Carol. E você falou assim, a palavrinha agora é sementes, né? Porque lendo o seu livro, me retratei ao vovô Max Mella quando ele traz o saquinho, né? Com as sementes do baobá, né? Dessa árvore sagrada, né? Do nosso continente. E, assim, também acabou remetendo dentro desse programa a Inaldete Pinheiro de Andrade, que ela lançou o livro recentemente, né, Uma Aventura no Velho Baobá, e que também traz essa árvore, né? E, Carol, ela é uma grande referência, ela é uma forte referência aqui para Eu mim. tenho aqui esse livro. Massa, que lindo. E ela é uma grande referência, assim, para a gente, eu acredito, né, para essa nossa geração. E assim como ela, Carol, quais são as outras escritoras, escritoras mulheres pretas, assim, que te regam também? Uhum. São tantas, viu? São muitas. Eu tenho priorizado a literatura negra mesmo, né? Escrita por mãos negras. Dentro dessa literatura, eu me espelho muito na escritora Sônia Rosa. Eu Sônia. amo os livros dela, de verdade. Ela tem uma sensibilidade, assim, na escrita, e as ilustrações também são tão maravilhosas que eu vejo ela como uma inspiração para mim também, de verdade. Comprei até um recentemente, Tambor de Crioula, as ilustrações são belíssimas, e ela escreve de uma forma que toca o nosso coração, né? De uma forma poética. Então, para mim, ela é uma referência. Quem mais? Heloísa Pires de Lima também A é uma Heloísa. referência. Uhum. Ana Fátima, que é aqui de Salvador, As Tranças de Minha Mãe, né? Ela tem um livro, As Tranças de Minha Mãe, acho que é o primeiro livro dela infantil, depois vem Maqueba, tem o outro também mais recente. Então, essas três, né? São algumas das mulheres que me regam dentro desse mundo da literatura, mas tem várias outras.
São várias, várias. tantas, né, Carol? São tantas, tantas, tantas. Sim, E assim, Carol, eu refletindo, né, sobre a questão da tua luta, né, por uma educação afrocentrada, é, perpassa por tantos caminhos, né, que você já falou, né, tantos caminhos dolorosos, né, que até mesmo por falta de um entendimento, né, um entendimento originário, né, do nosso povo preto, né, de onde é que viemos, né, essa perspectiva da gente, né, uma visão mas na frente daquilo que a gente pode vir a ser, né, e que tanto acabam destruindo a gente, né, por inteira, né, em vários aspectos, né. Mas assim, Carol, traz para a gente, assim, conquistas já realizadas por você, porque acredito, assim, é importante da gente dizer, não é? O que aconteceu já, qual foi, né, a diferença, né, que a gente faz essas diferenças, a gente tem esse poder, né, de mudar. sim. E essa pergunta, Carol, é muito importante, porque geralmente, quando se reporta uma professora preta que discute infância preta, as perguntas giram em torno daquilo que nos desumaniza, né? As Isso. pessoas querem ouvir você falar sobre situações de conflitos raciais, problemáticas raciais, né? Discriminações que você Uhum. sofreu, que você presenciou, e é muito incomum quando alguém te pergunta quais são as suas conquistas, né? O que é Isso. que você vem fazendo? E é muito importante a gente falar sobre isso, e lá no Afroinfância é o que eu costumo falar. Pouco discutimos racismo aqui, né? É uma outra proposta, não negando, Uhum. mas entendendo que somos muito mais, muito maiores do que o racismo, muito maiores do que essa problemática. E conquistas temos, sim, temos diversas. O livro Plantando com Malik, para mim, é uma conquista imensa, né? Como eu já relatei antes, sobre as questões subjetivas que faziam parte que fizeram parte da minha vida por um tempo, de não acreditar que era possível. E aí eu me vejo com um livro sendo publicado em parceria com outras pessoas. Isso é maravilhoso, e alcançando diferentes lares, diferentes pessoas falando sobre o livro, várias crianças lendo o livro, gostando do livro. Então isso é maravilhoso, sabe? Isso para mim não tem preço que pague saber que um livro com protagonismo infantil negro tem chegado à casa das nossas crianças. E isso para mim é muito gratificante. A caixinha da autoestima também, né? A Sim. infância. São 32 cartas da autoestima que se propõem a ajudar as famílias, educadores, educadoras, a auxiliar a criança no processo de construção identitária também. Isso é algo que eu percebo que tem dado um retorno muito positivo, né? Dentro da educação. Isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais. São tantas conquistas. O fato de ter um projeto, uma comunidade virtual, mas não só virtual, que vem alcançando várias pessoas, é uma conquista nossa também, né? É uma conquista. E ter o respeito, né? Perceber que as pessoas respeitam o nosso projeto, respeitam a nossa trajetória. Eu consigo perceber também que as crianças, elas lidam com mais naturalidade quando vê uma literatura preta infantil, nas turmas que eu já trabalhei, que eu trabalho, porque é muito comum. E antes não. Quando eu cheguei à instituição, a escola não tinha literatura preta. Então, quando eu levei, as crianças tiveram um certo estranhamento. Mas hoje é tão comum que elas não problematizam aquilo ali, sabe? Elas Uhum. conseguem se identificar, elas conseguem se ver enquanto continuidade ali, dentro daquele livro, dentro daquela narrativa. Então, é tudo muito nesse sentido. Então, são várias conquistas, e eu realmente só tenho a agradecer a nossa ancestralidade, de fato. Ai, que maravilha escutar isso, Carol. Como você diz, né, que só trazem, né, determinadas perguntas, mas que a gente já também cansa, né, Carol? Cansa e a gente tem que esperançar, né? Muita coisa, a gente tem que trazer outras perspectivas, né? A gente tem que estar
né, buscando, né, eu acredito nesse fortalecimento da gente, né, entre nós, de estar trazendo, né, de estar falando mesmo, não tem vergonha, né, de estar guardando essas conquistas da gente, né. Sim. E, Carol, diz pra gente, assim, quais sementinhas, Carol, de esperança, né, já que eu falei do esperançar, né, nesse processo, quais as assim, palavras sementes, vou chamar aqui pra gente, qual palavras sementes, né, você quer que sejam germinadas aqui nas hortas da gente, dentro das nossas hortinhas aqui, Uhum. nas Olha, hortinhas das criancinhas pretas, né? sim. Ancestralidade, eu acho que é a palavra que gerou em torno da nossa conversa, não tem como ser outra. Identidade, identificação positiva, né? Axé, que é poder de realização. Isso é muito importante. Infância, viver a infância em todas as suas dimensões. A gente não pode esquecer disso. A criança preta precisa viver a sua infância. Afeto, amor, são essas palavras que não podem faltar em nossa horta. A gente precisa fazer essas palavras germinarem. Ai, sempre, 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 Carol. E é justamente isso, né? Dessa finalidade, né? Da gente promover esses encontros, de falar disso, né? A gente tem que sempre estar, né? Pensando, né? Nessas colheitas futuras que estão vindo aí, né? A gente já está indo, daqui a pouquinho, né? Nossa o nosso ará aqui, né? Nossas pisadas já vão deixar, né? Outras já vai deixar esse campo, né? É, bem, como é que eu posso dizer para você? A gente já vai deixar isso daqui, Acabado, né? né? Já vai deixar. E, Carol, por incrível que pareça, já chegou na nossa horinha, Carol. Foi tão rápido, Rápido. foi assim, né? Tão foi um momento assim que eu digo para você que eu gostaria muito que continuando, né? Uhum. Mas eu tenho uma última pergunta, né, que eu vou lançar para você aqui, nossa pergunta assim que eu digo que eu fiz essas perguntas para todas as escritoras, né, que estiveram aqui comigo. É uma pergunta assim, né, a pergunta chave, né, de tudo aqui. E também, Carol, quero logo, né, aproveitar para fazer assim esse agradecimento imenso final, né, que a gente está finalizando, né, esse projeto. Agradecer a essa equipe maravilhosa que esteve sempre comigo, né, desde a gente de, opa, bora fazer um projeto, bora lançar, né, bora participar a Michele Cristine, a Priscila Ribeiro, Fernando S. Cada um tem um papel importantíssimo para isso estar acontecendo agora. E também, Carol, ao governo, né? Ao governo por trazer a Lei Aldir Blanc, né, da gente cada vez mais necessita, né, desses produtores, né, aqui os artistas principais aqui da terra da gente, né, e de outros estados também, né, com suas leis, né, a importância dessas políticas públicas, né, sempre ativas em diversas áreas artísticas, né, que a gente sabe como é o contexto, né, real cultural daqui, né, de cada espaço. É necessário, né? Eu acredito que seja assim, seja resistência sempre para a gente, né? Uhum. E, Carol, a todo mundo que acompanhou, que sempre incentivou por trás aqui, né? Sempre acreditou nisso, né? Sempre veio com Carolê, acompanhando, né? Sempre conversando, indicando. é, Enfim, a gente sabe como é, né? Esse retorno é uma delícia, né? Quando a gente tem Sim, é, esse momento, né, de trocas, né, que eu acredito assim como afroinfância, né, são trocas, né, que a gente tá isso. essa proposta da gente, né, não é de justamente isso, né, de trazer o que é nosso, da gente não tem vergonha de nada, pelo contrário, né, da gente se orgulhar de quem a gente é Uhum. e do que a gente faz, Exatamente. né, da gente honrar aquelas pessoas que chegaram antes da gente, né, que fizeram
tudo isso por nós. E, Carol, você pode ficar à vontade para fazer suas últimas considerações, tá? E junto com essa pergunta, né? Essa pergunta que, assim, que é uma curiosidade minha, que eu adoro estar perguntando isso para as pessoas. Qual é o livro que a pessoa, que você está lendo agora no momento? Se você não estiver lendo no momento, mas que você já pode, assim, indicar para a gente aqui, tá? Tem alguns livros aqui que estão em cima da mesa. Eu não consigo ler apenas um livro. Ler vários ao mesmo tempo. Tem esse livro aqui de Maya Angelou, que é a poesia completa, que eu sou completamente apaixonada por essa mulher, de verdade. Então, eu recomendo aqui, tá todo marcado com as minhas poesias que eu mais gosto. Ainda assim eu me levanto. Essa realmente é sensacional. Eu tenho lido, já li há um tempo, mas eu sempre estou retornando, estou lendo novamente. Tem esse livro aqui também, A Outra Garota Negra. É uma mistura de suspense com drama, com comédia. Sim. Também é interessante, se passa em Nova York, e sempre com protagonismo negro, né? Escrito por pessoas pretas. Esse aqui que eu vou iniciar, Luciene Nascimento, Tudo Nela é de Se Amar, também é um livro de poesias. E esse eu acabei de finalizar, Tio e Identidade Étnico-Racial. Não foi escrito por uma mulher negra, uma mulher branca, mas eu achei um livro importante também. Eu queria saber a visão, né, de uma mulher branca sobre a educação infantil e a construção identitária negra. E tem um outro livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, que é A Mulher de Pés Descalços, de Scholastic Mukasonga, e é um livro muito interessante, é um livro autobiográfico também. A autora ela narra com riquezas de detalhes o conflito vivido, né, entre os povos Tutsi e Hutu, que culminou no genocídio, né, dos povos Tutsi. Então é um livro assim muito, 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 muito bom. Carol Deschewa, eu quero te agradecer imensamente por esse momento. Eu quero agradecer novamente a todos, todas e todos que acompanharam aqui. E eu digo para vocês até breve, né? Que venham mais momentos como esses aqui, certo? Isso. Axé, Carol. Axé. Axé.